momento que a gente cruza a imigração, a nossa identidade fica pra trás. Você emborreceu? Nossa, gente, eu não emburreci normal, não. Eu enjumentei. Muitas coisas que nós vamos falar aqui também são coisas que vocês queriam falar, mas muitos de vocês não têm coragem. Mas pode falar nos comentários. Sim, Pode. manda aí, porque aqui somos livres pra falar. Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Imigrante Podcast. Eu sou Marjorie Amaral, uma das hosts desse podcast. Eu estou aqui com Thelma Cíntia, eu sou a outra host do podcast. Esse é o primeiro episódio e a gente já vai começar com um temazinho, hein? Qual vai ser o tema, Marjorie? O tema de hoje é o que aconteceu com os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Talvez você já tenha feito essa pergunta. O que deu tão... Tem gente que você fala assim, gente, o que deu tão errado? Por quê? E tem gente que você fala, meu Deus, por que deu tão certo? Uau! O que foi que aconteceu, né? A gente vai discorrer sobre isso. E lembrando que o objetivo disso daqui não é ficar trazendo histórias da galera. Não. É trazer um pouco de... Igual a gente estava falando nos bastidores ali agorinha. Vamos falar, às vezes, do erro pra gente, putz, será que eu não tô cometendo o mesmo erro e não tava nem percebendo? É trazer repertório pra gente conseguir tomar decisões mais inteligentes sobre a nossa vida. Exatamente. E ajudar você que tá aí nos assistindo, porque o que acontece, nós vamos discorrer muito sobre isso aqui no nosso podcast, é que quando nós chegamos aqui, parece que a gente meio que desacostuma, não sabe como lidar com as coisas, né? A gente não sabe como... e não sabe como resolver as coisas. Então, assim, esse podcast também não tem o intuito e não vai ser para julgar ninguém. Nem dizer aqui o que é certo e o que é errado, não é mesmo? Um dos nossos objetivos aqui é te ajudar a tomar decisões assertivas, a diminuir os erros, às vezes até encurtar o seu tempo ali de chegar ao resultado que você quer chegar. Seja lá o que seja, o que for resultado bem sucedido para cada um. Exatamente, até porque sucesso para cada um é subjetivo e cada imigrante, cada brasileiro que pisa aqui nos Estados Unidos tem um objetivo diferente. Então, independente de qual seja o seu objetivo, até mesmo para você talvez até conseguir ter mais clareza também, né, de onde chegar. E eu falo isso pensando em mim mesmo, na nossa história, que a gente é muito solitário aqui, né, nos Estados Unidos. E esse eu acho que é um dos principais. Vou começar a falar de um ponto. O que aconteceu com a gente, né? Um dos pontos que eu acho que é primordial, eu acho não, que é primordial, independente do que eu acho, é o ambiente da gente. Enquanto a gente está no Brasil, existe uma peneira. O que é a peneira? O fulano de tal trabalha com isso. Então você tem um track ali, você tem um rastro. Eu já sei que fulano de tal trabalha com isso, ele tem mais ou menos um perfil X. O fulano de tal estuda na mesma faculdade que eu, estuda no bairro tal, mora na cidade tal. Você tem mais ou menos um parâmetro. Já sei se é da minha galera, não sei se eu vou querer gostar. Então assim, aqui não. Aqui é diferente. Eu entendo isso e eu costumo dizer que é como se no Brasil nós temos um background. Aqui nós não temos um background. O pior, todo background único que a gente tem aqui, que a gente usa de peneira, é o fato de ser brasileiro. O único. E que às vezes é muito bom, mas às vezes pode ser muito perigoso. Minha mãe tem uma frase que ela falava assim, esse povo que eu cresci em Brasília, né? E a minha mãe falava assim, esse povo tem gente aqui que parece que é filho de chocadeira. Você não sabe cadê a mãe, você não sabe cadê não sei o quê, você não sabe cadê não sei o quê. E a gente aqui é todo mundo filho de chocadeira, porque você não sabe de onde veio, você não sabe o track dele. Ainda que essa pessoa esteja aqui há 20 anos, tá aqui há 20 anos fazendo o quê? Tocando terror na vida de alguém? Ou você veio de onde? Quem é seus parentes? De onde você veio, meu filho? Não sei o que você veio. Você veio fugido, se você não veio. Né? Muitas coisas que nós vamos falar aqui também são coisas que vocês queriam falar, mas muitos de vocês não têm coragem. Mas pode falar nos comentários. Sim, manda aí, porque aqui somos livres pra falar. Licença nos comentários. E mais uma coisa, tragam pautas pra gente. Justamente pensando nessa solidão que a gente se refere, o que acontece quando você decide, chega, eu não quero mais ser essa pessoa. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai falar um pouco da nossa história, vocês vão conhecendo a gente. E a gente também quer conhecer vocês, a gente quer conhecer quem se interessa e sobre o que vocês se interessam aqui no nosso podcast. E aí, esqueci o que eu ia falar. Maravilha, porque eu tenho um insight aqui. Ótimo. Olha o café em falar nisso. Exato. Porque o que acontece Que horas também? que a gente vai falar do patrocinador?
Não, Daqui a antes, pouco. vamos falar do patrocinador, da nossa patrocinadora. Não vai perder Porque o insight. não são só as hosts que são aqui mulheres que estão conduzindo. Por trás das câmeras nós temos Eli, nossa fotógrafa oficial, videomaker oficial. E ó, pra você que tá aqui na Bay Area de São Francisco, toda a região vizinha de São Francisco é a melhor, não só como profissional, mas como pessoa que está aqui fornecendo o espaço, tá atrás das câmeras, vocês não estão vendo, mas depois nós vamos ter uma foto com ela para vocês conhecer melhor a Eli. Então eu vou deixar aqui embaixo o contato da Eli para você conhecer não só o trabalho dela, mas também para você entrar em contato e agendar, porque ela tem agenda cheia, tá, minha gente? Então vocês já aceleram aí, sejam Sorte a ágeis. sua se conseguir vaga. Exatamente. E aí, voltando no insight, sabe aquela indagação, aquela pergunta que você se faz assim, por que isso acontece? Isso acontece entre os brasileiros, isso acontece com os brasileiros que moram aqui, que eu me conecto e tudo mais, e eu não consigo entender o porquê que acontece. Então coloca essa situação nos comentários, porque a ideia do podcast surgiu mediante os nossos áudios no WhatsApp. Então, assim, nós começamos a conversar e a gente ficava se fazendo perguntas. E pensa comigo, não, vamos falar sobre isso aqui. Eu tô fazendo um café aqui, vamos falar sobre isso. O que você acha sobre isso? De fato, porque assim, a gente quer entender, sabe? E também existe aquela busca, será que é só eu que penso isso? É a questão da solidão. Será que é só eu que acho isso? Será que é só eu que vivo, que sinto isso? Então, É a questão da solidão. Por isso que a gente conversava muito. Porque a gente fica sozinho aqui. sim. E quando a gente acha alguém que você discorre um papo legal, sem que o outro fique na defensiva, que isso é muito difícil. Sim. E aí um joga pro outro e o outro fala, não, mas é porque fica ali na defensiva, a conversa não flui e aí acaba. Ou seja, não há contribuição nem de um nem do outro, né? E aí a gente, com a Marjorie, não, eu falo, ó, tem uma ideia que eu acho que é ruim. Mas ouve aí ela, tá, Amanda, ela, não, essa é ruim mesmo. Mas você trouxe essa ruim? Eu acho isso. E aí é essa falta que eu tinha muito aqui nos Estados Unidos, graças a Deus eu tenho cada vez menos. Porque a gente acabou indo pro online. Talvez essa seja a saída de vocês acabarem indo pro online. Faz parte também da minha história, como a Thelma falou, vocês vão conhecendo a nossa história, porque o objetivo aqui não é ficar contando histórias, mas sim trazer insights, mais ou menos ali meados de 2018, que eu fiquei bem mal, principalmente Califórnia. E vale ressaltar aqui também essa diferença. Os estados têm estilos de vida diferentes. O próprio clima. O próprio clima. Então, assim, eu morei na Carolina do Sul durante 3 anos. Quando eu vim morar na Califórnia, que já fazem 7 anos, foi um choque de realidade. Eu falei, meu Deus, que povo esquisito é esse? Aonde que eu tô? Misericórdia desse lugar, povo estranho, os brasileiros são estranhos. É diferente, você sente essa diferença no olhar, você sente na fala, você sente no convívio ali. Então, pode ser que alguns relatos, alguns insights que a gente vai trazer para vocês, você viva em um estado diferente e seja diferente aí pra você. Aí você fala, nossa, eu nunca vivi isso aqui nos Estados Unidos. Que bom. Ou outras coisas você vai falar, nossa, que pena que eu ainda não vivi isso, né? Então tem essa questão também. Vamos falar de emburrecer? Vamos. Duas coisas que eu quero falar. Uma é esse negócio de emburrecer e o outro é isso que você acabou de falar sobre o impacto. Porque às vezes o impacto do ambiente. Vamos falar primeiro sobre emburrecer. Você emburreceu? Nossa, gente, eu não emburreci normal, não. Eu enjumentei. Existe algo pior que isso? Existe essa palavra? Existe essa palavra? Eu crio as palavras, se não existe. Ai, maravilhosa. E por que você acha que você emburreceu? Enjumentou isso? Respeita a minha palavra. Cara, eu emburreci muito, por quê? Porque a impressão que eu tive, tá? A sensação, hoje eu tenho essa visão, na época eu não tinha. Por a gente ter esse background lá no Brasil, parece que a partir do momento que nós cruzamos ali a fronteira, parece que no momento que nós cruzamos ali como é que chama? Aeroporto? É o aeroporto, aquele trem que a gente passa aquela entrevista, gente? A imigração. Imigração. Parece que no momento que a gente cruza a imigração, a nossa identidade fica para trás. E nós chegamos aqui, parece que você fala, quem sou eu? Ninguém me conhece, eu não conheço esse povo. E aí você fica acuada.
É como se eu ficasse acuada. Então, por que eu senti que eu emburreci? Porque eu percebi que se eu me expressasse demais, eu era julgada demais, eu poderia ser mal interpretada, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu senti também que, tipo assim, eu tô num lugar novo, num espaço novo, eu não sei, parece que a nossa mente, a nossa mente nos sabota em relação a isso. Tipo, agora eu sou imigrante. Eu não sou mais a Marjorie, filha da fulana de tal, que viveu assim, assim, formada assim, assim. Pra todo mundo que você... A maioria, não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Mas a maioria é assim, ó. Nossa, e aí, como é que você tá? Ah, não, porque eu sou imigrante, né? Não, mas e aí a vida? Ah, porque você sabe como é que é a vida de imigrante. Parece que você só se torna um imigrante. E ser imigrante, gente, é se reduzir a praticamente quase nada. Eu sinto como se eu tivesse perdido um pouco da minha identidade. Mas eu acho que isso é muito reforçado pela aquela frase. O que você era no Brasil, você não é aqui mais. Caraca, tem muito essa crença, né? É uma crença que nos meninos. Porque repete, a galera fica repetindo isso o tempo todo. Ah, você é advogado lá no Brasil, então volta, porque aqui você não é nada. Como assim? Vocês são doidos, é? Como que você... A gente não... Uma coisa que eu tenho ouvido muito, você não começa do zero. Nunca. Você não recomeça, desculpa, a frase certa é, você não recomeça do zero. Você recomeça de onde você tá. Tem gente de ser do zero. Então vamos para a quinta série, aos 40, aos 30. Não, a gente não recomeça do zero, a gente recomeça a partir de onde nós estamos. Se eu tenho uma formação no Brasil, eu cheguei aqui com aquela formação. Eu não deixei de ser aquilo. Eu só não trabalharei com aquilo por enquanto? Eu não sei. E isso daqui é uma das coisas que traz essa perda de identidade. Agora, eu emburreci, imagino, quando eu paro e penso sobre isso, porque no Brasil eu trabalhava no mundo corporativo. E não importa com o que você trabalha no Brasil, você precisa se atualizar aqui, cabeça, estratégia, fazer um curso, fazer um, sei lá, né? E no mundo corporativo, ele te empurra, ó, vai ter uma reciclagem de não sei o quê. Então, o mundo corporativo, eu não tô falando de grandes corporações apenas, pode ser menores também. O próprio empreendedor, ele tá sempre buscando, putz, eu vou precisar, então, essa coisa lá, de você precisar se reinventar, e aí a galera tem usado muito essa palavra, mas isso é empurrado para nós no Brasil. E quando chega aqui, você quase não precisa. Tanto que existem pessoas que estão aqui há 20 anos e não falam o idioma, e vivem e têm dinheiro, tá? Tem uma puta grana. Não falam o idioma, nunca foram atrás de se regularizar, status imigratório. Tem pessoas que existem, ou seja, o que eu tô querendo dizer é que tem como você ficar aqui burro, jumento, e mesmo assim fazer dinheiro. Então, com certeza. Esse movimento de autodesenvolvimento é um movimento mecânico nosso. A gente precisa buscar, e quando você decide buscar, tá o mundo inteiro ao seu redor, né? As pessoas ao seu redor te puxando. Vai pra onde? Tá querendo se achar. Não, vai não, fica aqui. E não sei o que. Começa a crítica e muitas vezes você acaba se jogando pra baixo. Tipo, não sou nada mesmo, afinal de contas. E aí, ó, dá um estalo, do nada, tem 10 anos você tá aqui, 15 anos você tá aqui. Naquele molde, eu sinto muita sensação do tipo, é provisório. Cara, mas é um provisório que tá há 10 anos. Ao falar sobre esse tema aqui, eu fui discorrendo o que eu achava sobre esse tema. Eu enxergo assim cerca de 5 perfis de pessoas diferentes, de imigrantes diferentes. E um deles é aquele perfil parasita. Vou explicar. Talvez você esteja passando por isso, tá? Lembra que eu não estou te julgando, mas você precisa ter essa clareza. Vista a carapuça se for pra você. Se for pra você. Agora não vai vestir carapuça nos outros. Se você lembrou de alguém, envia e não fala nada. A gente quer testar. Exato, compartilha esse vídeo e não fala nada. Mas o que me chama bastante atenção nesse tipo em específico, que eu conheço muitos, tá? E que, se eu não me engano, vou dizer que é a maioria. O imigrante... Pensei que ela ia falar alguém para... Eu não vou dizer nome, gente, fica tranquila. Meu Deus. Que ela sabe. Gente, é ela, não sou eu, não me cancelem. Eu não tenho medo de cancelamento, tá tudo bem, que hoje a minha identidade tá muito bem fortalecida. Eu tenho, não quero ser cancelada. Fazer terapia aqui. Sou covarde. Mas vamos lá. O imigrante parasita, ele chega aqui, ele é um imigrante, ele é somente um imigrante.
ele deixa a identidade dele toda para trás, o background dele para trás. Ele chega aqui e aqui você só é um imigrante, aqui você não é nada, quem que você acha que é? Você tem que aceitar o que o país te dá de qualquer jeito. Imigrante tem aquilo que imigrante pode ter, imigrante trabalha com aquilo que imigrante pode trabalhar. E se estão te dizendo isso é a maior mentira que vão dizer pra você, tá? Porque a questão é muito aquilo, né? Se eu não conseguir, por que ela vai chegar chegando? E só que é assim, ó, a pessoa está aqui, trabalhando aqui, dormindo aqui, enfim, vivendo aqui. Só que na verdade, ela tá vivendo lá no Brasil. Aqui ela tá fazendo, aí existe o parasita e o paralelo. Ele é esses dois. Por quê? Porque ele tá vivendo uma vida em paralelo. A vida dele tá toda no Brasil. Ele cuida da consulta da mãe, ele cuida às vezes deixou o filho no Brasil, ou ele cuida da família toda. Sobrevivência. Exato, ele está construindo lá. Ele está com o tempo todo. É o tempo todo no WhatsApp, é o tempo todo mandando o dinheiro que faz, é o tempo todo cuidando do que tá lá, se estressando com do que está lá. E aqui ele tá... A vida estaria aqui. Exato, mas ele tá aqui paralisado. É o tal do provisório. A gente sente que, calma, eu vou voltar. Exato. Só que eu, como analista comportamental, eu vejo um grande prejuízo, tanto psicológico, quanto emocional, quanto também monetário, tá? Não ignorem o fato, não acreditem nessa mentira de que, assim, eu tô mandando dinheiro pro Brasil, eu tô construindo a minha riqueza lá. Nem me fale. Ixi, esse é um tema... Dá vontade de dar na cara de vocês que estão mandando dinheiro pro Brasil. Aprenda a investir aqui, isso é pauta para outro assunto. Exato. Mas sigamos. E eu conheço muita gente que de fato está construindo riqueza no Brasil. Mas eu também conheço muitas pessoas que ao chegarem lá ficam ainda mais depressivos, porque diz, meu Deus, eu botei todo o meu dinheiro aqui não rende, meu dinheiro aqui não dá pra nada, vou ter que voltar. Aí vem atravessando o México de novo. E eu convivo com pessoas que fazem isso, não tô julgando, nem dizendo que é certo que é errado, mas assim, no meu meio. É o cenário. Entende? É o cenário. Então, são pessoas que chegam lá, não tá bom, volta. E aqui, vive como um parasita e vive essa vida paralela. Entende? Eu tô construindo, eu tô vivendo. Aí aqui, a pessoa trabalha 16, 18 horas por dia, de domingo a domingo, mora de roommate, mora um monte de gente misturada, não come direito, não usufrui, não desfruta de absolutamente nada aqui. Tá construindo tudo lá no Brasil, sem contar das pessoas que já chegaram lá e foram roubados, né? Achou que tava construindo e não tava. Chega lá, tá tudo no nome de não sei quem. Então, assim, a maioria dessas pessoas são pessoas tristes, infelizes, deprimidas, muito deprimidas. E aí, o que acontece? Eu vivi um tempo em que eu parecia que eu tava solta no mundo. Era como se eu não tivesse raízes. Era como se eu falasse assim, cara, eu não pertenço nem aqui, mas também eu não sinto que eu pertenço mais lá. E eu não sei como vai ser. E aí o que acontece com muitas pessoas que eu percebo que voltam, vivem essa vida aqui, não aproveitam, não desfrutam, fazem tudo lá, quando chega lá falam... Isso que eu queria entrar nesse tema aí com você, que a gente percebe que o Brasil conseguiu, as pessoas seguiram. E quando você volta mudado, você volta transformado. Às vezes você não volta mudado para melhor. Não é que nem todo mundo que muda evoluiu. A pessoa só mudou. Até porque a mudança, eu achava, olha só, uma pegadinha. Eu achava que o crescimento e o desenvolvimento era uma coisa inerente à nossa vontade. Como assim? Gente, uma pessoa de 40 anos, ela precisa pensar como uma pessoa de 40 anos. Como que não? E eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. E não necessariamente. Você simplesmente mudou. Porque hoje você tem 40, um dia você teve 35, um dia você tinha 30, é mãe, não é, solteira, casada, você mudou. Não significa que você tenha crescido. Porque o crescimento em determinada fase não é mais inerente. O que é inerente, gente? Inerente é uma coisa que não depende de você. Meu coração bater não depende de mim. Ele tá batendo. Eu não preciso me esforçar para isso acontecer. Eu envelhecer não depende de mim. Então, é inerente. O envelhecimento é inerente ao ser humano, não amadurecimento. E há muito tempo eu achava que era. Hoje, e aí você preste atenção nas pessoas com as que você se relaciona. Hoje, eu olho para amizades que faziam muito sentido para mim lá atrás, até no Brasil, e eu falo assim, gente, mas eu não era retardada assim. Depois eu que falo as coisas. É sério, a minha mãe um dia falou assim,
Ô Cíntia, minha mãe me chama de Cíntia. Ô Cíntia, a fulana veio aqui em casa, a minha irmã que mora lá. Que breguice, hein? Deus me livre, como é que você aguentava? Eu, mãe, você sabe que eu fico me perguntando a mesma coisa, será que eu era assim? Aí ela, não, você nunca foi assim, só que mãe não conta, né? E aí, em uma mentoria com o Paulo Kazak, que você conhece, eu perguntei pra ele, Paulo, as pessoas emburrecem, elas andam pra trás, porque eu me recusava a acreditar naquilo. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, não fui assim. Não é possível que eu era assim. E é muito interessante isso, trazer esse ponto, porque o que acontece? Com esse padrão comportamental dos imigrantes, vamos dizer assim, aqui você chega, parece que houve uma ruptura, sua identidade ficou pra trás. E aqui você fala assim, o que eu mais escuto, tá? Eu vim pra cá pra fazer dinheiro. Eu não vim aqui pra viver, eu não vim aqui pra ser legal, eu não vim aqui pra fazer amizade, eu não vim aqui pra isso, eu vim aqui pra fazer dinheiro. E aí é muito interessante isso que você tá falando. Porque o amadurecimento, ele não é algo inerente, ele não é algo que acontece intuitivamente, aleatoriamente. E o amadurecimento, muitas vezes, não vem com idade. Vem com conhecimento. Aí isso é revoltante. Aham. É revoltante, sabe por quê? Porque quando você encontra uma pessoa de 50, você não sabe o que esperar. Pode ser um moleque. Exato. E aí, pra piorar, o que acontece? Você é uma pessoa que chegou aqui, deixou tudo lá no Brasil. Aí você diz, não, eu tô aqui porque eu sou imigrante. Você só é imigrante, você não é mais nada. Perguntou seu nome, você fala, eu tô aqui, sou imigrante. Enfim, eu sou uma mulher imigrante. Eu sou não sei o que imigrante, sou uma mãe imigrante. E aí, o que acontece? Chega aqui, como você deixa tudo lá, como a sua vida tá paralisada, você só tá sobrevivendo, você só é a máquina investidora, né? O burro de carga que tá puxando carga. É investidora. Exato. É o burro de carga. É o burro de carga. Porque o investidor faz o dinheiro multiplicar sem o seu esforço. Exatamente. Então você se torna o burro de carga que está sustentando aquela vida que você não está vivendo lá no Brasil. Então tudo bem, você é o burro de carga, você entristece, você vive na solidão e pra piorar você emburrece. Por quê? Porque a sua vida parou. Você é um parasita, entende? Um parasita que tá só colocando dinheiro lá, onde você acredita que quando você voltar, vai estar tudo do mesmo jeito e você só vai retomar de onde partiu. E não é isso que acontece. Mas você já voltou pro Brasil? Não, graças a Deus, né? Outra coisa, a gente não precisa vivenciar exatamente uma coisa para ter capacidade de análise daquilo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, vale lembrar isso, né? Mas isso faz parte do emburrecimento também das pessoas, né? Elas acharem que porque você não vive ou não está lá, você não consegue perceber. Aquela frase que me enlouquece é se fosse assim, todo mundo. Se fosse igual investir. Eu ensino brasileiro a investir, né, aqui nos Estados Unidos. Aí eu ouço assim, se fosse assim, tava todo mundo investindo. Mas tá. A vontade de falar. Mas tá. É você que não tá. É você que não tá. Então, o que acontece? Com isso, as pessoas emburrecem. Porque elas param de ir a lugares diferentes. Porque no Brasil, o povo faz dívida até em 24 vezes pra estar passeando, pra estar não sei o quê, pra estar em evento. Vem te visitar, inclusive. Exatamente. Mas chega aqui, não vou investir em conhecimento. Tudo enfim, para o que você acha aí que é certo ou não. Não interessa isso, esse não é o ponto. Só que você para de investir em você. E aí você emburrece, você se torna um parasita. E vai emburrecendo, emburrecendo, emburrecendo. Então, eu acredito que é um padrão meio que... Acredito que está mudando um pouco. Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas que já vêm pra cá, e muitas não são a maioria, mas já vêm pra cá consciência do que quer fazer. Muitos já chegam empreendendo, muitos já chegam sabendo, enfim, que tem eventos, que tem isso, que tem negócios, que pode estar no meio de empreendedores. Tem se formado esses movimentos aqui, mas não é a maioria. Eu concordo com esse ponto, mas aí eu quero entrar naquele outro ponto antes de você ir pro número 2 do imigrante 2 aí, que é o tal do impacto do ambiente. Vamos lá. A gente está falando sobre escolha o seu ambiente, mas você é uma pessoa que o ambiente te quer? Você é uma pessoa que consegue estar em um ambiente acima de você e aquele ambiente vai conseguir te absorver minimamente? Ou você é daquela pessoa desagradável, fofoqueira, que até se enfia nesse tipo de ambiente, consegue ali se futricar nesse tipo de ambiente, mas, cara, todo mundo saber. Esse tipo de... Aconteceu uma situação esses dias com uma outra pessoa que ela falou, para de fazer isso. Você, pra outra, né?
ela até está inserida em pessoas que estão buscando se desenvolver e tal, mas essa pessoa é uma fofocaiada. Só sabe falar, você viu que fulano, você viu que Beltrano, você viu que Kiki. Não fala de projeto, não fala do que ela está tentando, não fala do que ela está estudando, não contribui, não lê um caramba de um livro, nem que seja por audiobook. Então, volta a perguntar. Sim, existe sim, eu acredito. Mas, deixa. Será que os imigrantes estão mudando? Ou será que a gente está mudando, se desenvolvendo e agora a gente consegue enxergar esse grupo? Boa pergunta. Será que aquela Marjorie e aquela Thelma jumentadas, emburrecidas lá atrás, que não eram aptas para entrar em um hall, que a gente não tinha capacidade, técnica mesmo, estudo, inteligência, buscar autodesenvolvimento, comportamento, postura para enxergar pessoas que estão nesse movimento? Ou não, realmente o movimento está acontecendo? Eu não tenho a resposta. Porque aquela Thelma e aquela Marjorie só se houvesse uma vida paralela. Mas faz muito sentido, porque aquilo que você não enxerga, você não sabe. Então pode ser que... E o que acontece? Hoje tem muitas pessoas emburrecidas, enjumentadas, tá? Que não enxerga valor nesses movimentos. Tanto é que não estão. E não acha importante. Será que nós não éramos essas pessoas há uns anos atrás? Nossa, gente, doeu ainda mais. Meu Deus. Viu? A gente mexe a carapuça também. Sim, a gente Esse é o tipo de argumento, esse é o tipo de conversa que você tem que encontrar alguém pra conversar com você e a outra pessoa não ficar, porque não sei o que, porque não sei, não pode. Gente, uma pessoa que fica sempre na reatividade não evolui, porque ela tá sempre se defendendo e você tá sempre, não quis dizer isso, veja bem, né? Sai. Esse é o tipo de coisa que você tem que começar a cortar, porque isso consome uma puta energia sua. Sim. Não há crescimento. Não há crescimento. Outra coisa, não dê palpite que o outro não pediu. Não tem valor pro outro. Não tem. Se não tem valor pro outro, você tá jogando pérola aos porcos. E eu fui essa pessoa. Vira e mexe, eu me pego fazendo isso às vezes. Vira e mexe, eu... para. Ninguém perguntou. Segura. Mas é difícil pra mim. Pra mim também é muito difícil. Por quê? E eu acho que é difícil para a maioria das pessoas. Porque quando você começa a mudar, e você começa a gostar daquela mudança, você começa a ter novos acessos, você começa a ter clareza das coisas, você fala, eu quero trazer meu bonde comigo. Como assim? Eu vou trazer o meu povo comigo. E eu vivo muito isso. Eu acredito que nós duas somos pessoas que conhecemos muita gente, né? Tanto como alunos, como mentorados, mas também como do nosso meio, né? A gente sempre tá ali com muitas pessoas. E aí você fala, galera, olha lá pra frente. A pessoa tá aqui, ó. Não, mas aqui, ó. Não, mas eu sou só imigrante. Ou não, porque você viu o fulano fez isso. Ai, não, você viu que o carro do Ais. Ai, porque não sei o que. Esses dias eu tava falando, falei, galera, deixa eu te falar uma coisa. Em vez de você ficar no Instagram assistindo conteúdo no qual as pessoas estão aproveitando o hype de situações pra ganhar visualização, e eu sou macaca velha de internet, eu sei que é isso. Cara, vai procurar uma informação, um advogado, uma coisa. Não vou entrar nesse assunto, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, procura uma pessoa adequada e volta a viver a sua vida. Não paralisa a sua vida por conta do que você escuta, entende? Então você quer trazer essa galera, cara, vem pro movimento, vem comigo. E aí a galera não quer. E aí é onde a gente tem que se policiar. Por quê? Porque você se torna a chata do rolê. Você se torna a estranha, a inconveniente. E você vira mesmo. Exato. A que tá se achando a exibida. Porque é muito chato. Eu fico pensando uma pessoa querer me levar, não sei, pra... Vai. Vamos supor que essa pessoa se converteu ao Chihuahua. Como é que é o nome daquele? Sei, mas o que é isso, gente? Aquela ayahuasca. Ah, tá. Aquela bebida. Vai que ela se converteu pra aquilo e vai ficar me azucrinando. Velho! Não quero! Me larga, eu não tô afim. Então Exatamente. também cuidado pra você não ser essa pessoa. Porque pra essa pessoa que tá tentando me levar, é a salvação da lavoura. Então se você tá nesse momento assim, que você não sabe se você quer lá ou se você quer cá, o que acontece é, se você ainda não voltou, minha filha, se você ainda não está lá, é porque você quer ficar aqui. Então, viva aqui. Mas por que você... Isso é uma... vou fazer essa pergunta porque às vezes a pessoa retarda, atrasa a decisão e não entende o impacto que isso acontece no presente. Por que é importante? Eu vou falar financeiramente daqui a pouco. Financeiramente, essa decisão faz pouca diferença. Quero voltar, eu quero ficar.
financeiramente, tanto faz para onde você vai. Pode ser que você mude de ideia lá, pode ser que você não mude. Não interessa se você vai. A pergunta que você tem que se fazer é: eu quero receber em dólar ou em real quando eu estiver onde quer que eu estiver? Porque você pode ir para Europa, você pode ir para vários outros. A cabeça da gente, a vida da gente não gira a capota. Então, não interessa onde você estará daqui a 10, 15, 20 anos. Você quer o seu dinheiro rendendo em dólar ou em real? Ah, não tenho status, como é que eu faço? O dinheiro segue sendo seu, você tem acesso ao seu dinheiro. Se você voltar para o Brasil sendo deportada ou não, você tem jeito de sacar o seu dinheiro. Se você for para a Europa, você saca o seu dinheiro. Então, assim, essa decisão financeiramente, eu te garanto, como profissional de finanças aqui nos Estados Unidos, né? Invista aqui. Ponto final, gente. Pelo amor de Deus. Mas por que eu quero te perguntar para que você também entenda, putz, se eu ainda não sei, o que eu faço? Qual é o impacto da pessoa saber e tomar a decisão de ficar ou não? Ou, pelo menos, eu não vou decidir agora. O que isso traz no dia a dia da pessoa? Olha, vamos falar em termos emocionais. Eu vou ou eu fico. Essa confusão que acontece inconscientemente faz com que você tome menos decisões assertivas, faz com que você não tome decisões extremamente importantes. É como se a pessoa se mantivesse assim, ó. Vamos imaginar uma montanha russa. Ela vai e ela volta. Ela vai e ela volta. Uma gangorra. E aí, vou ser bem clara. Por exemplo, eu não sei se eu fico lá ou se eu fico aqui. Nós vamos falar também sobre formas de fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos, que a gente conhece, enfim. Mas, vou trazer esse exemplo, tá? Se você não está lá, por exemplo. Eu já tenho a minha renda lá, eu já tenho a minha vida lá, mas eu tô em dúvida, não voltei até hoje, eu não sei se vou ou se volto. Bom, pra mim, se você não tem uma renda em dólar hoje com o conhecimento que eu tenho, eu não iria. Isso já seria um ponto pra mim de uma decisão. Eu ainda não tenho o patrimônio no qual eu quero ter. Porque, como a Thelma falou, aí vem lá o que a gente falou lá no começo, né? A nossa mente enviesada, limitada, não enxerga todas as oportunidades que nós podemos viver. Isso é um viés, chama visiático. Amo esse viés. É do comportamento, teoria comportamental econômica, olha só. É um psicólogo que é prêmio Nobel de Economia. Veja isso. O cara é psicólogo, prêmio Nobel de Economia. Porque finanças não tem nada a ver com técnico, galera. Finanças, você ter sucesso nos investimentos tem muito mais a ver com o seu comportamento. Por isso que esse cara, o Daniel Kahneman, talvez alguns de vocês conheçam, partiu recentemente, infelizmente, mas ele fala sobre esse viés, chama VISIAT, que é uma sigla, né? What you see is all there is. É por isso, galera, que a gente tem que ter repertório. O que é? Tudo que eu vejo é tudo que eu tenho. Você viu que até o gesto que a Marjorie fez foi enviesado? Uhum. Porque se eu não tenho desse repertório para tomar decisões, eu vou tomar... Tem duas opções aqui. Não! Você deve ter umas 10. Você só hoje tem capacidade de enxergar duas decisões. Mas você tem umas 10. O que eu faço então? Aumente o seu repertório, estude mais. Considere possibilidades absurdas que você fala assim, isso não é pra mim. Quem disse? Você não sabe? Coloca na mesa, vamos pensar. Pensa nas ideias ruins que a gente fala, né? Vamos pensar nas ideias ruins aqui, que vai vir uma ideia boa. Vamos lá. E é esse tipo de repertório que você precisa buscar. E convivendo com o nego, né? Não quer falar muito. Eu não vou falar. Ela tá com medo do cancelamento. Eu tenho medo do cancelamento. Olha só, gente, é muito comportamental. A forma como nós lidamos com o dinheiro é comportamental. E a nossa cultura brasileira é uma cultura de perda. É uma cultura de, se eu não te tenho aqui, eu não tenho você sob meu controle. Então, o que acontece? A pessoa prefere comprar. Não, eu vou comprar essa xícara aqui. Mas peraí, essa xícara custa, Tânia, bulhões. Custa R$200. Tânia, bulhões. Exato. Custa R$200 essa caneca. Pega, você vai precisar dessa xícara agora? Não, esse dinheiro tá parado? Tá, então pega e investe. Não, prefiro comprar a xícara. Porque qualquer coisa, deixa eu te falar. Isso aqui, a Tânia Bulhões disse que foi feita lá nas coisas de Minas Gerais, que lá. Aí é edição limitada. E aí, quando tudo acabar, eu vendo mais caro. Que burrice. As pessoas hoje compram algo para ter em mãos,
com a esperança de vender mais caro. Mas isso eu tenho um outro ponto para essa explicação nossa, cultural, do Brasil. Mas antes de eu falar dessa explicação econômica, inclusive comportamento econômico, esse negócio da xícara que você trouxe, esse exemplo, é porque a gente tem valor com aquilo que a gente tem de material. É isso que eu tô falando. O relacionamento que nós temos, seja com o dinheiro, seja com as pessoas, é totalmente emocional. Por quê? Porque no Brasil, a nossa cultura é uma cultura que você é aquilo que você tem. Ou você é aquilo que você é capaz de fazer. E isso é muito mais prejudicial do que você imagina. Porque o que eu mais tenho atendido hoje, Thelma, são mulheres que estão totalmente perdidas, que não sabem quem são. Estão frágeis, estão infelizes, depressivas, não conseguem sequer ser o pilar de sustento dentro da sua casa para os seus filhos, porque elas estão totalmente abaladas. Por quê? Todo tanto que tem é pouco, porque sempre vai existir quem tem mais que você. Então, nessa medida, você sempre vai ser um fracasso. Nesse jogo você sempre perde. Nesse jogo você sempre perde. Isso que você está falando do brasileiro, talvez a América Latina, países, né, subdesenvolvidos, a gente é muito, o que a gente tem fica muito latente pra gente, né, que é imigrante, quando a gente chega aqui e você vê o americano, cara, o cara é milionário. E é o americano, talvez, do lado, dono de um ambiente. Você sabe que o cara tem grana, mas ele tem um carro menor, menos valioso do que o seu. Ele se veste de forma mais simples, porque ele entendeu o real valor dele. Não está nas coisas. E a gente, nós, como eu falo bastante com imigrante, a gente vê como é discrepante. Se você não veio ainda, se você ainda não olhou por esse lado, perceba. Agora, um pouco disso que você falou da gente trocar o nosso dinheiro por coisas, aconteceu muito lá na hiperinflação. Por quê? As coisas ficavam muito caras. Eu não sei se você é dessa época. Eu era criança, mas a gente, ali na década de 90, 80 e pouco, 90, que tinha farra do boi, que fechava aquela coisa horrorosa que aconteceu na economia, hiperinflação de 3 dígitos. Imagina a inflação, gente, mais de 100 dígitos, 3 dígitos, absurdo. 2 dígitos a gente já... A inflação, quando deu 6% aqui na crise, o povo tava achando que os Estados Unidos ia falir. Imagina, gente, os Estados Unidos ia falir agora. E aí isso aconteceu lá no Brasil. Então, o real não tinha, o que era cruzeiro, na época, não tinha valor. Então, quando eu chegava, eu recebia o meu salário, eu tinha que trocar por comida logo. Trocar por casa, comprar por carro. Então, o dinheiro não tinha valor. E aí, esse comportamento de compra, por exemplo, esse hábito que nós temos lá no Brasil de compra mensal, veio herdado disso. Tem outros hábitos muito legais, comportamentais da guerra, por exemplo, na Alemanha, as pessoas não fazem compras assim do mês. Elas compram do dia, às vezes, de uma semana, porque era muita falta. A pessoa não tinha dinheiro para comprar e comprava, não, vamos sobreviver mais uma semana e tal. Então, esses comportamentos moldam a cultura, moldam as crenças. Então, muito disso, a gente não quer ter... Eu brincava com a minha mãe, você tem medo de dinheiro, né? Porque só chegar que você dá fim nele, não é possível. Mas o que acontece é o medo de perder. O que acontece? Essa questão comportamental, ela é tão mais séria, tão mais profunda, nós poderíamos passar aqui horas, tá? Eu sou especialista comportamental, especialista também em inteligência emocional, então eu trato isso muito em mulheres, né? E aí o que acontece? Por que o brasileiro chega aqui e começa a comprar tudo? Olha, você provavelmente já percebeu que quando você está em um ambiente público, você conhece de longe quem é o brasileiro. O latino, em geral. O latino, em geral. Mas o brasileiro, a mulher brasileira, ou ela tá com uma bolsa cheia de logo, ou ela tá com um sapato, ou ela tá com uma blusa, tem que estar escrito Calvin Klein, tem que estar escrito Gucci, tem que estar escrito Coach, tem que estar regalado. Por quê? Inconscientemente, quando você vai escolher, você escolhe para expor aquilo que você tem. É o seu sucesso. Exatamente, você está expondo o seu sucesso. E eu conheço pessoas que chegam aqui e se endividam de uma maneira, assim, cabulosa, gente. É cabuloso as dívidas que a pessoa faz. Por quê? Uai, eu tô aqui nos Estados Unidos e eu não tô comprando nada? Como assim? O povo vai achar que eu tô aqui fazendo nada, vai achar que eu não tô, que não tá rendendo, vai achar que eu não tô fazendo as coisas. Aí começa, compra lote a prestação, apartamento a prestação, carro. Tem gente que tá aqui, compra carro lá a prestação, aí compra aqui, compra treinheiro no Brasil, aí tem que mostrar que tem marca e não sei o quê. Por quê?
Porque a identidade da maioria da população brasileira está pautada naquilo que ela tem. E muitas pessoas estão se colocando em mais dívidas, estão ficando mais tristes, não estão construindo riqueza com isso, que acreditam estar construindo riqueza, não estão mostrando riqueza. Então assim, mas elas acreditam o quê? Eu sou o que eu tenho. É o medidor de sucesso, porque é o único medidor de sucesso que todo mundo vê, você não precisa falar. Todo mundo vê, tá vendo minha roupa, né? É igual o fisiculturista. Você vê se aquele cara é disciplinado, tá na cara dele, ele não precisa abrir a boca e falar, ele é um fisiculturista. Então, o dinheiro é um puta medidor de sucesso. Agora, olha aqui, não se engane, porque eu não me considerava essa pessoa. Mas eu terminava o mês no 0 a 0. Foi assim que eu despertei para educação financeira. Eu não me considerava uma pessoa de gostos luxuosos, né? Eu gosto simples. Esse negócio de marca estampada, eu nunca gostei, nunca fui dessa pessoa. Né? Eu sou mais da classe, sou mais clássica, então clássica não são. Sempre fui assim lá. Mas, querida, não é só assim que você esbanja dinheiro. Você sabe quando é que você sabe que você está esbanjando dinheiro? Você pode estar aí, não sou assim, imagina. Que absurdo. Gente, amiga, esse povo, você pode estar assim. Mas você continua no 0 a 0 também. Não é só assim que a gente esbanja. É viajando sem poder. Era o que eu fazia. Eu e meu marido. A gente viajava sem ter o dinheiro guardado. A gente não tinha contas e nem dívidas. Mas a gente não tinha o dinheiro pro mês que vem. Isso é esbanjar. Se você não tem dinheiro guardado pro mês que vem e está gastando, tá errado. Aliás, se você está no 0 a 0, você está vivendo acima do seu padrão. Vai baixar o padrão ou vai aumentar o dinheiro? A pergunta é essa, simples e começa. Mas o que acontece então, Thelma? Como que eu, tá vendo? A gente não sabe a base da vida financeira. Ai, que chatice. Eu acho também. Eu queria também gastar sem olhar. Também queria, mas eu não conheço outro jeito. Se você conhece um outro jeito de conseguir sobrar dinheiro sem analisar as suas finanças, venha para cá que eu quero saber. Exatamente. E outra, aí voltando no tema, né, do nosso podcast, o que aconteceu com os brasileiros que vivem nos Estados Unidos? Esses dias, minha irmã tá passando um tempo aqui comigo e ela falou, não mora aqui? Não mora aqui, tá só passando um tempo. E ela falou, Marjorie, tal pessoa veio me perguntar, né, se tá tão bem assim mesmo, porque... Se você tá tão bem. Se eu estou tão bem, né, porque eu tenho negócios aqui, eu empreendo e etc. E, diferente, contrariando a maioria da minha família, que sempre veio e morou e etc. Hoje, sei lá, se juntar a família dá umas 40, 45 pessoas, só pra você ver uma noção, que mora aqui, só na Bay Area. E a maioria compra casa no Brasil, faz dívida no Brasil, e compra lote, não sei o quê, e compra saca de cimento. Vou pegar vocês tudo e vou fazer uma sala só de família da Marjorie, uma classe. Dá pra fazer. Eu vou trancar vocês na sala. Dá pra fazer. E eu sou uma das poucas que não estou construindo no Brasil, né? Já tem 10 anos aqui, eu estou construindo meu patrimônio de forma diferente. Eu sou uma das únicas que também empreende, que estou... Minha única aluna. A única aluna. Sou uma das únicas também que, estando aqui nos Estados Unidos, já fiz mais de 3 formações profissionais, já me especializei. Então, assim, eu estou indo totalmente contra a manada. A crença deles, eles olham e falam assim, como? Acaba em mim, né? Tipo assim, essa maldição acaba em mim, literalmente. Então, como que ela tá fazendo isso? Será que ela realmente faz dinheiro? Como? E me perguntam, tá? Mas tá mesmo dando certo? E aí, tá mesmo dando certo? Porque eu também não sou do esbanjar, claro que vivo muito bem, etc. Mas as pessoas ficam surpresas. Por quê? Porque você tá quebrando genuína, né, Marjorie? Porque lá atrás, talvez você ia falar, como que ela quebrou aquilo? Como que eu faço então? Será que é verdade mesmo? Porque como você tá na internet, né? O jogo da internet é um jogo que você realmente precisa ser pavão para chamar a atenção. Então você tem que ser um pavãozinho para chamar a atenção e depois trazer o conteúdo de verdade. Como você tá na internet, as pessoas ficam pensando, será que é só a internet ou será que é mais profunda? Não, e aí pra piorar, né? Ela tá na internet, ela tem tempo. Por quê? Porque como as pessoas usam as... Cara de palhaço. Pois como eu entendo isso. Hoje, como analista comportamental, não tem como eu julgar esse pensamento das pessoas, né? Porque para as pessoas, a internet é entretenimento. São pouquíssimas, não se enganem, são pouquíssimas pessoas hoje que fazem dinheiro com a internet.
São pouquíssimas pessoas. E fazer dinheiro com a internet não significa que você viva dela. Exatamente. Então, assim, vai muito além. Então, hoje eu falo, às vezes quando vem me questionar, eu falo, olha, o Instagram, que é seu entretenimento, pra mim, é a ferramenta que eu utilizo pra atrair a atenção das pessoas. Então, eu entrego aquilo que as pessoas querem. No YouTube, pra vocês, talvez seja um passatempo. Pra nós aqui, está sendo um projeto. Mas quem tá no YouTube tá com um nível de consciência totalmente diferente. Exatamente. Tá? Se você tá no YouTube, parabéns. Porque eu atraio no Instagram e trago a pessoa pro YouTube. Porque quem está no YouTube, ele está pronto para aprender. Sim, então, e tem pessoas buscando esse conhecimento. Eu mesmo comecei... Mais profundo. Isso, eu mesmo comecei no YouTube. Então eu vejo toda essa questão comportamental. Mas voltando na pergunta que você me fez, né? Entre o lá e o cá, é que conscientemente isso não parece inofensivo para nós, para nossa vida. Tá? Porque durante o dia nós tomamos não sei quantas milhões de decisões todos os dias. Eu não quero entrar nesse assunto porque isso é uma informação que você encontra até no Google. Só que o que acontece é que inconscientemente você está presa em ciclos de derrotas, fracassos, recomeços. Cara, começou a dar bem aqui, ah não, eu tenho que voltar. Lembra a nossa conversa algum tempo atrás? Qual delas? Aquela que você falou, ai, não sei o que, pensando em voltar, quando eu estava dos 7 anos, lembra? Fiquei 7 anos no corporativo, e aí acabei desistindo, aí agora vai fazer 7 anos que eu tô aqui. O ciclo, né? O ciclo. Lembra dos ciclos? Lembrou? Então é ciclo. E não se engane, a sua mente ela está programada, ela está viciada em ciclos. Então tem ciclos na sua vida, por exemplo, de recomeços, ou de desistência, ou de autossabotagem, que ele está programado para acontecer de X em X anos. Aí você fica assim, o que está acontecendo? Do nada, você dá a louca. Nossa, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu quero, se eu quero lá ou se eu quero cá. E aí a falta de objetivo, falta de clareza, falta de conhecimento. E outra, o apego ao conforto. Porque o seu cérebro que é o conforto, tá? Lembre-se de Júlio César. Exatamente. Falando neurocientificamente, você, por exemplo, pode estar vivendo esses episódios de ciclos e picos de recomeços, ou de desistências, ou de sabotagem, ou de procrastinação. Por quê? Porque o seu cérebro, ele está viciado nisso e isso é confortável para ele. É algo que você não tá vendo. Então, é muito mais prejudicial à sua vida, porque tem pessoas que vivem de recomeços. E engraçado, que é como a Thelma falou, às vezes você tá assistindo a gente falando assim, ah não, mas eu não tô vivendo isso. Que doideira. O ano passado eu reconheci que eu vivi alguns ciclos de recomeços. Às vezes seu recomeço é em relacionamento. Ou às vezes os seus recomeços e sabotagens. Pode não ser em casamento. Amizades. Ou pode ser não em relacionamentos, mas pode ser em negócios. Pode ser financeiramente. Mudar de emprego. Pode ser em mudar de emprego. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu sou assim, menino, 3 anos eu tenho que mudar de emprego, eu não aguento, eu tenho que mudar o que eu tô fazendo. Eu mudo de negócio, mas deixa eu te falar, isso não é normal. Isso não é normal. Sabe, não é comum. É um padrão que não deveria... O que acontece é que se você não tomar as rédeas da sua vida, a sua mente controla ela. Totalmente. E você ainda fica aí achando que tá... Totalmente. Eu quero falar uma coisa pra gente. Você tá indo pro quarto? Não, a gente pode... Eu quero só falar uma coisa sobre, antes da gente ir pro quarto, de uma análise que a Marjorie falou. Eu percebi ano passado essas coisas. Eu vou falar pra você fazer uma coisa que eu não fazia. Eu assistia conteúdos legais, massas, mas me colocando na segunda pessoa. Eu não parava e pensava, o que isso daqui pode estar acontecendo na minha vida? Se você é essa pessoa que assiste como se estivesse assistindo um filme, provavelmente o impacto dos conteúdos que você está recebendo não vai mudar a sua vida. Você vai estar só perdendo seu tempo. Não, que perca seu tempo isso aqui. Pelo menos. Nem que seja lavagem cerebral, uma hora você dá um surto uma hora aí. vai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tá gastando mais tempo, eu acho, né? Que caberia melhor aqui. E é isso daqui que eu descobri. Eu até falei com você. Uma das coisas que eu analisei em mim é que eu demoro muito para decidir. E as pessoas que... Eu tenho uma amiga minha que fala, misericórdia. O tanto que você é executor, uma coisa tem nada a ver com a outra. O fato da pessoa ser executora, de fazer e acontecer, não quer dizer que ela está decidindo uma coisa importante. Então, eu tomei uma decisão. Eu tô vendo, eu tenho um defeito, vou te dar um exemplo, para ficar claro. Eu tenho uma característica que eu preciso mudar. Eu não lido bem com as críticas do meu marido.
cara, eu preciso mudar isso aqui. Só que eu não sento e fico trabalhando nisso. Eu não coloco energia nisso. Depois eu vejo isso. E vou largando. Tomar decisões mais rápidas e executar mais rápido é o que vai marcar o seu ritmo de crescimento. E é o ritmo de crescimento que vai te magoar, que vai doer, que você fala assim, pra que eu fui mexer nisso? Que às vezes te dá náuseas. É o que eu costumo dizer que é a forja. É o momento de ser forjado. E a gente corre disso o tempo todo. Ai, que ódio. O nosso cérebro corre disso. E aí, eu não vou entrar num quesito aqui comportamental, senão é uma aula longa, mas eu vinha no caminho gravando um vídeo exatamente sobre isso. Porque, pelo seu perfil comportamental, você tem uma grande porcentagem ali de perfil comportamental conforme. O conforme, ele é cauteloso. Tanto é que é um dos nomes para esse perfil comportamental. As pessoas cautelosas, em sua maioria, elas pensam mais e realizam menos. Só que com isso, a vida dela não muda. Eu gosto de chamar isso de covardia. Também chamo de covardia. Por quê? Porque você, adorei o que você falou, é o que marca o ritmo da sua vida. Eu costumo dizer que decisões mudam vidas. E tem decisões que aceleram de uma maneira extraordinária o resultado no qual você quer alcançar. Que você fala assim, cara, eu achei que ia demorar mais. Só que, normalmente, os melancólicos, fleumáticos, são mais reflexivos. Sim, mais reflexivos, não de perfil comportamental seja estável ou até o conforme, o cauteloso, ele tende a ter muitas ideias e não tirar do papel. Ele tende a pensar demais sobre as coisas e não executar. E ele não vai para o confronto, ele não vai para o embate, né? Então, normalmente, quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, você vai ter que estar esse embate, essa forja. E o que acontece? Como eu sou muito executora, eu passei muitos anos achando que eu estava agindo, e estava. Mas eu estava agindo para o meu crescimento pessoal ou eu estava me entretendo, me distraindo e fazendo o que uma amiga minha, a Mona Lisa, ela fala, procrastinação produtiva. Ou seja, cara, eu tô aqui lavando roupa, mas não é isso que vai fazer o almoço ficar pronto. Mas eu tô lavando roupa. Minha filha vai fazer a comida. Mas veja bem, eu tô aqui lavando. É isso que a gente vai fazendo. A gente que é executora se perde nisso. Porque eu tô fazendo. Eu não paro um minuto da minha vida. É o famoso ocupado versus produtivo, né? Porque produtivo é você fazer aquilo que te gera resultados. Ocupação é aquilo que você faz por obrigação. Você tem que fazer ou você ou tá nem fazendo tem, você finge que tem. Você tá fazendo porque você quer. Só pra justificar, dá de doida. Eu falo assim, não dá de doida, que não é aí, hein? Eu fico falando com as minhas amigas, não é aí. É aqui que você tem que trabalhar. E olha que incrível pra mim. Eu costumo dizer que é uma alucinação doidona se você começar a pensar sobre isso. Isso aqui que nós estamos falando agora, você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com o que aconteceu com os brasileiros nos Estados Unidos? O que tem a ver é que quando você é confrontada, questionada, de tipo, ei, você tá vivendo aí, não tá aproveitando as oportunidades, você não fala o inglês, você não tá investindo em dólar, seu dinheiro não tá escalando. Porque o dia que eu entendi que enviando dinheiro pro Brasil eu estava sucateando o meu dinheiro, que inclusive aprendi com a minha mentora, e quando eu fiz a conta, eu fiz as contas, eu falei de assistir? Exatamente, tipo, faz a conta do quanto você mandou o ano passado, tá? E quanto foi esse valor em dólar, quanto foi em real, pega hoje o real que você tem lá e transforma ele para dólar. Se você não perdeu. A conta é duas vezes. É quanto você perdeu e quanto deixou de ganhar. Não, nas duas pontas. E olha que eu ainda nem mencionei o quanto você deixou de ganhar. É o crescimento que foi em dólar. Só que aí, quando você é questionada, confrontada com isso, vem a reatividade, que a Thelma comentou, que é o quê? Mas eu tô fazendo? Mas eu tô trabalhando muito? Mas eu tô construindo no Brasil? Mas eu tô pagando um lote? Mas eu tô com a casa lá de 1 milhão? É mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, eu venho de uma família empreendedora, mas de uma família que já quebrou algumas vezes. E sempre que, a maioria das vezes, tá? Ah, vou comprar isso aqui, não sei o quê, porque valoriza, porque eu vou reformar, porque eu vou não sei o quê. Na hora de vender, é o horário, é o tempo da crise. E você vende por muito menos até do que você pagou. E você não contabilizou o investimento que fez ao longo do tempo. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente falou aqui tá conectado totalmente com a forma como você vem se comportando. É o Pisiati, né?
tudo que você vê é o que você tem. Se você não tem essa análise, você não vai saber o que fazer e vai meter dinheiro no Brasil, confiando em análise de alguém que está lá. A gente está falando do Brasil aqui, gente, mas pelo amor de Deus, você não vai ter a capacidade cognitiva, gente, de enxergar dentro do seu próprio casamento o que eu preciso fazer aqui. Será que o ponto é ele mesmo? Isso é muito interessante. A gente está falando aqui sobre enviar dinheiro para o Brasil, mas pode ser o fato de você estar comprando tudo sem parar. Pode ser o fato de você não ter uma disciplina, uma gerência financeira, uma administração financeira na sua casa. De você estar sendo uma mãe ruim. Ou pelo menos uma mãe que você não queria ser. Exato. Às vezes você nem é ruim, mas você queria e tem o potencial de ser melhor. Assim, adapte aquilo que hoje incomoda. A gente, claro, tem vários pontos, né? E a gente não consegue ir por 3. Mas tem uma coisa que se chama prime time. Foi até uma americana que falou comigo, que eu tava falando pra ela. É engraçado porque essa fase dos 35, 45, 50 é uma fase que você tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Você precisa cuidar do seu casamento, porque é aqui que ele vai embora. Porque a gente tem pouco tempo aqui. Você tem que cuidar da sua maternidade, porque, putz, eles são crianças, gente. E eles não vão poder vivenciar isso em outros momentos. Você tem que cuidar da sua saúde, porque senão você chega lá no 50 ferrado. Você tem que cuidar do seu dinheiro, porque senão você chega lá sem grana. Então, aí eu falando isso pra ela, ela falou assim, é o prime time, né, que é o tempo premium, é o tempo nobre da vida da gente. E é exatamente isso que a Marjorie tá falando e que a gente traz para as nossas decisões. A forma como você decide sobre coisas no seu casamento vai ser assim que você vai decidir em todos os outros momentos. Então, esse repertório da qual a gente se refere é que o seu comportamento, se o seu comportamento no seu casamento tá aquém, você precisa melhorar, e isso vai refletir em todas as outras áreas. Um presidente, o que eles querem trazer uma traição extraconjugal? O que tem a ver o cara ter uma outra mulher com ele ser um bom presidente? Um homem que não é fiel ao próprio compromisso que ele fez, o compromisso é dele, não é ele ter traído a outra, ele fez um compromisso, ele tem um comportamento, um padrão comportamental. Se esse cara traiu quem dorme com ele, a mãe dos filhos dele, que é a pessoa mais importante da vida dele, o que ele vai fazer com a gente, com o país? Sabe, quais são os conflitos de interesse que tem aqui? É assim que você deve pensar sobre a sua vida. Quem eu sou para dar certo ou dar errado aqui nos Estados Unidos, se o que eu fiz até aqui vai me levar para onde e quem eu quero ser. Porque analise-se nos seus detalhes, nos seus relacionamentos. Olha ao seu redor. Faça uma análise brutalmente honesta daquela que dá náuseas. Daquela que você fala, que merda de pessoa que eu me tornei. Uau. E toma uma decisão a partir daí. Conta com a Marjorie, porque comigo não. Eu é só finanças. Ela já falou isso pra mim, nem não quero cuidar do comportamento de ninguém, não. Não conta de mim. O que eu quero dizer pra você é que pode ser que você esteja perguntando, cara, mas eu já tô até aqui, né? Eu já vivi até aqui. E agora, daqui pra frente, ainda existe possibilidade pra mim? Eu costumo dizer que você não é um poste fincado no chão. Então, assim, existe vida. Enquanto existe vida, existe mudança, existe esperança, existe... existe transformação, existe conquista. Se existe vida aí, pronto, acabou. É como uma oliveira frutífera, minha filha. Corta galho, galho nasce de novo, enfim. A nossa vida são feitas de estações, nem sempre vai ser tudo tão fácil. Mas algo que eu quero trazer aqui pra você é que o tema é o que aconteceu com os brasileiros que vivem nos Estados Unidos. De verdade, não importa o que acontece ou o que aconteceu com os brasileiros que vivem aqui. O que importa de verdade é o que vai acontecer com a sua vida. O que será da agora pra frente. Com certeza, o que você já fez agora, pela manhã, no seu horário que você está assistindo isso, vai reverberar no seu amanhã, tá? O seu hoje reverbera no seu amanhã, o seu antes de ontem vai reverberar nos seus próximos meses. Só que saiba que a decisão que você muda hoje, que o comportamento que você muda hoje, ele gera resultados muito mais rápido do que você imagina. Então não foi porque você errou ontem que você precisa continuar errando hoje. Talvez hoje aqui você teve a consciência de tantas coisas. Nossa, eu estou falando nisso aqui, nossa, estou vacilando nisso daqui. E não para te colocar uma culpa, mas para te trazer clareza, para que você possa
de fato, construir a vida e viver e desfrutar da vida que você veio aqui. Eu costumo dizer, Thelma, cara, a gente já saiu do nosso espaço. Já rompemos raízes. Deixamos muitas coisas para trás. Já perdemos tantas coisas. Eu já perdi casamento, formatura, nascimento, enfim. Tantas coisas eu venho perdendo, eu já perdi tantas pessoas. Será que eu vou perder o meu bilhete premiado da vida? Eu estou no país das oportunidades, gerando, tá? Fazendo, porque ninguém nos dá nada, fazendo a moeda mais valiosa do mundo. E o que eu estou fazendo com essa oportunidade? E aí aqui eu vou mandar um recado, eu gosto muito de fazer isso, mas é até um confronto mesmo, para você, mulher cristã. Ah, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Ele realmente está no controle. Mas o livre-arbítrio, ele deu para você. O que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? O que você está fazendo com as suas escolhas? Vale muito essa reflexão. Eu tô rindo muito interna porque uma amiga minha me mandou um meme daquela que Jesus tá assim, né? Aí Jesus falou assim, eu vou te dar o livre-arbítrio. Aí a pessoa embaixo, seja o que Deus quiser. E ele... Você entende? Então assim, porque Deus não controlar, porque Deus não sei o quê. Pare de ser covarde. Pare de usar essas frases para não se responsabilizar por aquilo que é de responsabilidade sua. A sua vida financeira é de responsabilidade sua, tá? Mas o sol nasce para todos, existem os escolhidos. Não existe. Você já é um escolhido. Mas o que você faz com o seu dia a dia, com o seu bilhete premiado, é você que decide. Não é mesmo? Então esse foi o nosso primeiro episódio. Eu quero agradecer vocês até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que a gente falou que seriam 5, foram só 3. Foram os perfis, gente. Não foi tudo. Por que foram só 3? Porque tá muito longo. Se vocês quiserem saber que a gente fale um pouco mais, a gente pode fazer uma segunda desse tema aqui, um segundo episódio desse tema. Mas até aqui, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu quero já pedir pra gente... como é que é o nome daquilo? Ser inscrito. Se inscreva, deixa seu like, compartilha. Comenta. Enfim, comenta. Nós só vamos saber se você gostou ou não. Pode comentar também se não gostou, não tem problema não. Joga pra aquela amiga que você queria falar. Sabe aquela pessoa que você fala, caraca, isso aqui é pra ela, purinho, Deus falou com ela, manda. E outra coisa, ela vai ouvir no final. E outra coisa, fala assim, ó, pra ela, assiste, que depois eu quero falar com você sobre isso. A outra pessoa fica desesperada, fala, meu Deus do céu, o que tem aqui dentro? Uau, verdade. Aí você fala pra ela, ou você anda pra frente, ou vou largar você pra trás, tá? Porque eu tô andando. Exatamente. E larga mesmo. E você, se foi a amiga que veio, fala, amiga, de rocha, você é daquelas que a gente vai ficar velhinha juntas. É isso. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio. Yeah!